Olá, permita-me, por favor, te contar uma história, coisa rapidinha, mas para crescimento espiritual seu e meu. Alguns anos atrás, aqui onde eu estou nesse momento, chácara, aos pés da Ibituruna, em Governador Valadares, uma senhora me procurou. Ela tomou conhecimento de que minha empregada havia se mudado, por causa do casamento, se mudado de cidade, e ela veio, me procurou, se oferecendo para trabalhar no lugar como empregada doméstica na minha casa. Ao mesmo tempo, essa senhora me contou uma história de que no dia anterior ela havia sido despejada do seu local onde morava, de favor, e que um novo proprietário do imóvel havia exigido que ela saísse, deixasse aquele imóvel. Então eram duas situações que tinham tudo a ver comigo. Número um, eu precisava realmente de uma nova doméstica dentro da minha casa. Número dois, eu tinha espaço de sobra no anexo aqui da chácara para que ela pudesse guardar as suas coisas. E ela me pediu isto. O senhor, por acaso, pastor Denis, não deixaria que eu guardasse minhas coisas durante uns 15 dias até conseguir uma casa de aluguel? Conversei com minha esposa e entendemos, olha, tudo a ver, não há dificuldade nenhuma. Mas deixa eu te contar a história, deixa eu te contar o que envolve isso. Eu não tenho absolutamente nenhuma doméstica, nenhuma empregada, nenhuma secretária que tenha trabalhado para mim, para minha casa, por menos de 3 anos. Sempre 3 anos, 5, 7 anos. E sempre de um tratamento muito tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhum alarde. Contudo, essa senhora, ela me pedindo para trabalhar, para guardar as suas coisas por 15 dias, e o tempo começou a passar. 15 dias, 30, 60 dias, e outro detalhe que me chamou muito a atenção e me deixou muito preocupado. Ninguém nunca trabalhou para nós, para mim, para minha casa, sem que a carteira de trabalho fosse assinada no primeiro dia. E eu tinha deixado isso claro para essa senhora, para o esposo, para a família, de que eu precisava da carteira para assinar no primeiro dia. E veio uma desculpa. Pediu um prazo de uma semana porque tinha que buscar a carteira na casa de uma parente onde havia deixado. E passou uma semana, 15 dias, um mês, e aquilo me preocupando. Até que houve um dia ali, talvez um mês e uma semana, em que eu dei uma sentença. Ou a senhora apresenta a carteira para ser assinada, ou vou ter que despedi-la, acertando direitinho os dias que a senhora trabalhou. No dia seguinte, a carteira apareceu. Não estava na casa da parente, não estava em outro lugar, estava com ela, na sua própria casa, onde ela havia deixado. E, como já havia mudado para o ambiente que eu havia cedido, ali estava a carteira. De alguma forma, entre aspas, havia encontrado a carteira. E você pode me questionar, pastor Denis, essa história trará o que de bem, de benefício, de ensinamento para a minha vida? Eu vou te explicar. Existem pessoas que nos procuram dizendo precisar de ajuda, precisar de apoio, quando na verdade são verdadeiras ciladas contra as nossas vidas, para o nosso caráter, para nós, para nossa casa. E foi o que aconteceu exatamente com essa senhora. Primeiro, gerou muito trabalho, gerou muita dificuldade. O tempo todo pedindo folga, o tempo todo pedindo favores. E eu e minha esposa ali atendendo à medida do possível. Comprar bicicleta para o filho, comprar geladeira para a casa dela, comprar isso, comprar aquilo. Comprar uma lista de remédios para parente. E era o tempo todo isso. E a dívida só aumentando. Mas houve um dia, quando fazia aí em torno de 1 ano que essa senhora estava conosco, já dando muito trabalho, houve um dia que viajamos e estávamos ali curtindo férias. Logo no dia seguinte à viagem, eu liguei para minha casa. Havia um telefone fixo que era somente para essa senhora atender em casos de necessidade que tivéssemos. Eu liguei. O telefone tocou e nada. Liguei 2, 4, 5, 10 vezes e nada. Naquele momento, eu estava evitando ligar para o número dela, para o celular dela. Mas não teve outro jeito. Lá no final do dia, depois de talvez 10 ou mais tentativas para o número da minha casa e ela não atendia, eu liguei então para o celular dela.
Ela atendeu, e quando atendeu, eu perguntei: onde a senhora está, dona fulana? Ela disse: ora, eu estou na casa da minha irmã, em tal lugar. Mas, senhora, a senhora está ganhando para trabalhar na minha casa. Eu expliquei que a senhora não poderia sair, porque podem chegar encomendas, podem chegar o carteiro, coisas desse tipo. E a resposta dela para mim foi: olha, vocês estão viajando, não tem ninguém na casa. E ela disse: eu não sou obrigada a ficar na casa se não tem ninguém. Expliquei para ela que ela ganhava para trabalhar na minha casa. Mas um diálogo ali um pouco desagradável, então solicitei a ela que, por favor, ela providenciasse os documentos, porque eu anteciparia o meu retorno. A minha viagem, que seria de 2 semanas, eu estava encurtando para apenas 3 dias, porque eu precisava voltar e fazer um acerto com essa senhora. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa, querido. Por que estou te contando isso? Essa senhora me procurou dizendo que precisava de emprego e um local para morar. Ela não precisava nem do emprego e nem de um lugar para guardar, na verdade, os móveis dela. Ela precisava de alguém para explorar, alguém que ela entendia que tinha condição de ser explorado, porque foi exatamente o que ela tentou fazer. Na sequência disso, o que houve? Pedi a ela que procurasse um contador para fazer o cálculo para ela, alguém de responsabilidade dela. Ela procurou e me apresentou um cálculo. E eu fiz um pagamento a mais do que aquele cálculo dizia. Apesar disso, 30, 40 dias depois desse acerto, o oficial de justiça chega à minha casa me intimando. E quando fui olhar, uma reclamação trabalhista dizendo que eu não havia pago, que eu havia deixado de qualquer forma. Um amontoado de mentiras contra mim, contra minha esposa e contra a minha casa. E aí, novamente, você pode questionar: pastor Denis, por que o senhor está trazendo essa história, trazendo isso? Deixa eu te falar, não estou apresentando reclamação, até porque é um caso já resolvido na justiça. Sim, ganhamos a causa, mas nós temos que ter cuidado com pessoas que vêm até nós vestidas como ovelhinhas, e na verdade são lobos devoradores. Pessoas que não se importam em o prejuízo, o dano que vão te causar, as dores que vão te causar, o transtorno que vai te causar. Elas não se importam com isso. Elas querem apenas obter lucro em cima da sua pessoa e em cima da sua hipotética fragilidade. Então tomemos cuidado com as pessoas que nós estendemos a mão. A palavra de Deus adverte sobre isso. A palavra de Deus adverte sobre lançar as pérolas aos porcos. Porque, na verdade, o porco, ele não sabe o valor de uma pérola. Ele não sabe a dor que a pérola passou para ser gerada como pérola. Ensinamento para mim? Sim. Tenha certeza, foi um ensinamento para mim e para minha casa. Mas que possa também, de alguma forma, ser um ensinamento, uma lição, um aprendizado para a sua vida que me ouve neste momento. Deus abençoe.